Oi, Olá, querida! Carmen, tudo bem? Tudo bem? Que Como é prazer que tá enorme essa ter gente você aqui. querida de Todo... Pernambuco? E você é super querida aqui, né? Tem um fã-clube. Ai, Acho que eu do amo Brasil esse todo, na povo verdade. amado de Pernambuco, eu adoro! Ó, Ó, Reginete, Reginete aí. querida! Oi, Regi. Olha só que delícia! Que delícia! Vai ser muito legal, Carmen. Alessandra! Só Oh, que querida por saudade! Tudo bem, aqui. Camila? Tudo bem, minha querida? E você? Que delícia, que bom tá aí. Me sinto um pouquinho mais pertinho de Pernambuco, que eu amo. Que Obrigada bom, por que estar aqui com bom. a gente, Carmen. Super obrigada. Imagina, é um super prazer, é uma alegria estar com vocês, é sempre muito bom. Obrigada pelo convite. E a gente aprendendo sempre com você, né? Vai ser ótima essa nossa noite de hoje, que a gente vai bater um bate-papo sobre atendimento online, né? Que foi aí, caiu de paraquedas, Sim. pelo menos na minha vida, veio de paraquedas. Ai, Camila, eu acho que na vida de todo mundo, né? A gente até Uhum, fazia algumas coisas como mais de apoio, né? uhum, De coisas de atendimento online, até porque era o que era permitido, né? uhum. E eu acho que todo mundo, um desafio gigante para todo mundo, né? Essa adaptação, esse novo momento, essa criar novas estratégias, né? Acho que a gente acaba todo mundo passando por isso mesmo. De se readaptar repentinamente. Carmen, eu nem te apresentei porque eu acho que você dispensa apresentações, né? Eu imagino que Não, sempre tem gente que não conhece a gente. Imagina, ninguém dispensa apresentações, Camila. gente, Carmen Beatriz é sumidade na TCC nacional e internacional. Então, assim, Eu tenho é, muitos amigos, né, Camila? não, é absolutamente verdadeiro o que eu estou falando. E aí, eu fiz o convite e eu fiquei muito feliz com o fato de você ter topado estar aqui com a gente, porque realmente é um peso muito grande, né? Ter você aqui no nosso Instagram, falando para os nossos associados, para os nossos seguidores, enriquecendo a vida de cada um deles, a prática profissional de cada um deles. Muito obrigada, Carmen. Prazer é todo e já quero mandar aquele beijo assim, ó, gigante para essas pessoas queridas de Pernambuco, do Nordeste. Ô, saudade! Em breve a gente vai estar podendo se encontrar de novo, assim espero, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Carmen, e aí, vamos lá. Na minha vida, eu acho que eu fazia também atendimentos muito pontuais online, né? E aí, de repente, me vi tendo que me adaptar para essa nova realidade. E como você disse, para a maioria das pessoas foi assim também, né? Sim. Me conta um pouquinho da tua experiência, Carmen. Como é que tem sido? Então, na verdade, eu acho que ontem até eu tava dando uma palestra para professores, né, para educadores, e comentei, né, se vocês me perguntassem há um ano atrás, não precisa ser muito tempo, agosto de 2019, né, se Uhum, eu achava que a minha disciplina podia ser ofertada toda online, se eu achava que dava para fazer um atendimento todo online, eu podia até te dizer, olha, tem evidências que mostram que sim, uhum, mas sabe, com ressalvas pessoais, assim. uhum, E eu acho que uma das coisas que a pandemia está nos ensinando é que nós precisamos ressignificar a interação online, que uhum. ela não precisa substituir, ela é uma outra forma de interação, mas definitivamente ela tem lá as suas contribuições, né? A gente Uhum, já tinha evidências de que atendimentos online podem, né, intervenções online uhum. podem ter bons resultados. Mas eu acho que Sim. agora nós estamos convencidos na prática disso. Perfeita. Eu acho que é isso, né? Porque a gente
ouvia falar, a gente lia, existia literatura falando a respeito, mas sempre com aquela ressalva de será que dá mesmo? Acho que não é a mesma coisa, né? A gente ficava meio desconfiado, fala a verdade, Uhum. Camila. Eu ficava um Até pouquinho vamos desconfiada. perguntar aqui, né, para nossa audiência. Vocês não Perfeito. ficavam, gente, meio desconfiados, meio tipo, Esse psicólogo isso não vai online, dar será que ele certo, ajuda não. mesmo? Será que é bom mesmo? Será que funciona mesmo? Será que não acaba comprometendo, né, até Sim. a própria qualidade do vínculo, da relação Uhum. terapêutica, né? Exato. E, bom, tu me perguntou como tem sido, como está Uhum. sendo. Eu devo te dizer que na primeira semana eu fiquei esgotada, Camila. Fiquei Também senti isso, esgotada Carmen. mesmo. Fiquei Uhum. esgotada não só, né, com atendimento, né, porque começou a aparecer muita gente pedindo ajuda mesmo, Uhum. né, como a gente vai lidar com isso. Então, e vocês sabem, né, uma das minhas maiores paixões é grupos, né, Uhum. então eu pensando logo em como ajudar, mas não só em educação também, né? Em termos mesmo de lidar com tudo, do laboratório, né? Tem muita E dar coisa. suporte para colegas e dar suporte para pessoas que a gente conhece. Então foi. Mas a gente vai também se adaptando e conhecendo estratégias que podem ajudar, né, Camila? Então, Uhum. o que eu posso dizer depois de quase 5 meses, quarentenando, né? Presa dentro de casa. Dia 16, estou fazendo aniversário agora Eita, de tempo de dentro ah, de ele tá fazendo casa. aniversário de... Tava fazendo aniversário de idade, imagina, de tempo de casa. Não, aniversário de tempo de estar dentro de casa, né? Uhum. E já se vão lá para nós aqui 5 meses, né? Uhum. É Então verdade. é desafiador. Mas aí é que tá. Eu acho que esse movimento ele já vinha, ele já era bastante sistemático fora, né? Fora do Uhum. Brasil. Eu vejo que em termos de produção, né, de literatura, a gente não tinha tanta literatura no Brasil e nem na América Latina, Uhum. mas já existia aí um movimento importante, né, em termos de vários países do norte da Europa, tá? E também, obviamente, das pesquisas em termos de Estados Unidos, Canadá e tal. Agora, eu acho que o mais legal é a gente sentir assim na pele que talvez o que a gente lia nos textos pode nos ajudar muito. Pode Eu vi ajudar. aqui um comentário até que eu acho que vale muito a pena, né? Que alguém comentou que viu pouco isso, principalmente Na graduação. Psi Alexandro, oi Alexandro, principalmente porque na faculdade sempre foi pouco falado. Certamente. Gente, Na minha época eu nem ouvi quem falar. pode dizer, não, quem pode dizer que teve algum tipo de formação nesse sentido, Aham. né, Camila? Isso. Nós fomos jogados na vida real com Repentinamente. gosto, É com verdade. gosto. É Quem não verdade. foi atrás de estudar isso por conta própria, Uhum. definitivamente aprendeu fazendo, né? Aprendeu fazendo, porque não tinha, na graduação, na minha época, não tinha nem smartphone, eu acho. E quando. Eu imagino que mesmo as graduações atuais, eu dei aula recentemente na graduação de psicologia e não me lembro dos professores comentando sobre Uhum. atendimento online como uma modalidade assim, de atendimento, né? Como uma O que eu acho que é possibilidade. mais uma boa dica, né, Camila? Vamos Uhum. pensar que talvez tenha alguns professores aí nos assistindo, da Trazer isso gente para a sala de aula, pensar, né? da gente pensar que essa é mais uma modalidade e eu acho, pessoalmente, e é o que a literatura mostra também, que essa modalidade veio para ficar. Eu Também. não estou dizendo Impressão. com isso, por favor, não achem que eu estou dizendo que agora todos os nossos atendimentos vão ser sempre online. Eu espero que a gente tenha possibilidades de escolha. Gosto Perfeito. muito da brincadeira de poder escolher, né? Uhum. Exato, eu acho Essa. que a gente vai caminhar para essas duas possibilidades, né?
Acho que tudo, né? As Exato. atividades, de uma maneira geral, eu estava lendo que a gente evoluiu décadas em meses. Então, quantas coisas, né, iam acontecer lá para frente e foram antecipadas. E agora vão se tornar parte também dessas possibilidades de escolha que a gente vai ter em diversas Sim, atividades, desde compras, né? A gente acabou... pessoas que nem mal usavam aplicativo de entregas e etc. se viram, né? Obrigadas sim, a fazer isso e agora virou rotineiro, desde atendimento online até sessões de fisioterapia, enfim, quem está trabalhando em home office, tudo agora sim, precisou flexibilizar, né? E eu acho que veio sim. para enriquecer, Carmen. Acho que passada a pandemia, né, quando as coisas normalizarem, novas práticas, é importante que a gente adote o que funcionou. Sim. E sabe o que que eu acho também, Camila? No início, eu acho que nos gerou é, muita ansiedade, até pelo novo e tal. Uhum. Agora, eu tenho que dizer isso, por favor, não briguem comigo, mas como tudo na vida, né, tem dois lados. E eu acho que o poder mesmo, a oportunidade, não oportunismo, oportunidade da gente superar esse desafio e principalmente levar psicologia baseada em evidências para mais pessoas, Perfeito. isso não tem preço. Então, Uhum. se a gente pensar, eu fiquei pensando, né? Quantas pessoas que a partir de agora passaram a ter acesso? Eu vejo, quero depois até compartilhar um pouco com vocês alguns exemplos nossos aqui do laboratório, né? Nossos grupos de atendimento Ótimo. online e tal. Eu vejo, a gente tem pessoas do Brasil inteiro. Esses dias Uhum. eu estava recebendo pedidos de pessoas de fora, da América Latina. Perfeito. Só claro, aí a gente ainda tem as barreiras da língua, né, para quem não consegue, de repente, entender em português, ou o Uhum. terapeuta não consegue entender ou falar, ou minimamente, né, se comunicar em espanhol. Mas vejam que a gente acaba vendo essas possibilidades. Acho que tem muita regulamentação para ser feita. Eu não estou dizendo para isso que então pode tudo. Sim, Não porque é a nada gente disso, pelo pensava amor de Deus. algumas Mas flexibilidades precisaram ser são. feitas meio que de emergência, né? Então tinha aquela coisa de pacientes de crise, antes não podia no atendimento online, situações de vulnerabilidade, né? E aí, de repente, eles precisaram abrir, obviamente, para esse momento. A gente não sabe como é que isso vai ser regulamentado no momento em que as coisas tentarem voltarem um pouco mais para a normalidade. Sim, sim. E, por exemplo, se a gente pensar, né, voltando para o comentário do Alexandre, acho que foi, né, Uhum, bem pertinente. Eu não estou dizendo com isso que então tá ótimo, nós vamos sair fazendo as coisas assim uhum. sem planejamento, então agora todos os atendimentos de estágios de psicologia deveriam virar online. Não, Porque gente, tá nada essa disso. questão agora, né, Carmen? É, Dos tá uma estágios. discussão bem importante, né, em Uhum, relação a isso. Eu acho que é uma discussão bem pertinente. uhum, Por quê? Porque, por um lado, a gente está vendo, né, a necessidade talvez de uma formação para esse tipo de uhum. atendimento, porque são muitas especificidades e muitas coisas para a gente aprender. E, Sim. por outro lado, isso não impede, no entanto, né, não deve substituir as nossas ferramentas do presencial. Uhum. Então, eu acho que sempre o pensamento dicotômico é problemático, né, Uhum. Camila? Vamos Perfeito. combinar que quando Uhum. a gente gruda para um lado ou gruda para o outro, em geral, a gente está Vida. perdendo as muitas matizes de cinza que existem aí Uhum. entre o preto e o branco, né? Sim. E então esse eu acho que é um outro ponto. Nós precisamos ajudar as pessoas a construírem também um know-how sistemático baseado em evidências de Uhum. atendimento online. Não é porque é online que pode qualquer coisa, que então fazemos de Uhum. qualquer jeito, porque ou Perfeito. que seja, mesmo que seja só agora, mesmo que seja Uhum. só nesse estado de exceção em que nós estamos, né? Então, acho que são cuidados bem importantes que a gente não pode perder de vista, né? Isso. A gente está fazendo uma pesquisa, eu nem sei se vocês receberam, a gente está fazendo uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos Recebemos. psicoterapeutas. Uhum. É, e os dados são muito interessantes. Não fui só eu que fiquei inicialmente, né? Que não minha atividade, né?
principal não é essa, né? Eu trabalho muito com educação, mas o que a gente está vendo dos psicoterapeutas é que eles ficaram, de fato, no início, muito cansados, exaustos, Eu né? senti isso. Tendo que lidar com tudo que tem que lidar, porque também o home office não é uma coisa simples, né? E ainda se adaptar e aprender e se reinventar, né? Exato. Então, de fato, muitos desafios, né? A gente se viu aí lançado a inúmeros desafios, né? Eu sou mãe de uma menina de 1 ano e 2 meses, e aí, de repente, atender de casa, com às vezes ela batendo na porta, porque ela escapulia, e aí, de repente, eu tava batendo na porta, e aí você tem que organizar um esquema para que isso não aconteça, né? A gente também lidando com a nossa própria ansiedade de estar tateando o que estava acontecendo. Sim. Se adaptando a esse sistema de atender online, que é cansativo a princípio, né? Até a gente pegar a coisa, pegar o ritmo. Sim. Então, tivemos nossas questões realmente sem dúvida, de adaptação. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, Carmen, é o fato, assim, de, por exemplo, a gente tem um especialista muito fera em dependência química no sul do país, e aí a gente consegue agora... Antes, o paciente iria ficar mais receoso de fazer esse atendimento. E agora isso se tornou uma coisa mais natural, né? Sim, tô dando um exemplo com certeza. Aqui, porque foi o que aconteceu. Eu fiz o encaminhamento para Renata Brasil. Sim, e antes, queridíssima, nem ia me passar amada. Pela cabeça, né? Porque, enfim... Ai, eu também. Ai, Camila, eu tenho adorado. Eu tenho encaminhado, assim, pacientes a dedo para pessoas. É maravilhoso, não é? É uma oportunidade... Maiana Fonseca, de Natal. E aí, veja, eu fiquei, caramba, que é maravilhoso. Que legal isso acontecendo. Não, isso é muito legal. Isso são oportunidades, sem dúvida, né? Agora, sabe uma coisa que também eu queria compartilhar com vocês, assim, né? Essa nossa conversa é para a gente compartilhar, também ver o que os associados da TCPE e outros, né? Porque não está restrito aos associados da TCPE, pensam e trocar umas ideias, né? Porque a gente tem tão poucas oportunidades de conversar um pouco, né? Então, eu acho que outra coisa muito interessante é a gente pensar nos tipos de atendimento que podem ser feitos, né? A gente tem uma ideia um pouco fixa de que o nosso trabalho, né? De que o trabalho principal do psicólogo é a psicoterapia. E aí ver a telepsicologia como uma coisa mais abrangente, onde eu tenho a psicoterapia online, mas eu também tenho outras modalidades de atendimento, inclusive modalidades assíncronas, por exemplo, né? Então, por exemplo, ofertar trabalhos que talvez façam screening, ajudem. A professora doutora Karen Subsinski é uma grande especialista nisso, e eu tenho acompanhado um pouco o trabalho dela e fico encantada, assim, com a quantidade de coisas legais que podem ser ofertadas. Ah, desculpa, cortou, foi? Cortou, mas eu acho que deu para acompanhar o raciocínio. Mas se quiser repetir, seria legal. Eu estava comentando sobre o trabalho da professora doutora Karen Subsinski, que tem desenvolvido trabalhos nesse sentido, assim, de talvez atividades assíncronas, screening de sintomas, e a partir desses screenings de sintomas já ofertar algum tipo de estratégia inicial, né? Então, por exemplo, veja... infelizmente, os dados de pesquisa não são muito animadores sobre o que vai acontecer com a nossa saúde mental daqui para frente, né, Camila? Não estou querendo deprimir ninguém, mas nós não vamos ter psicoterapeutas que deem conta. É muita gente precisando de ajuda e em diferentes níveis. Então, eu acho que a pandemia também nos traz isso, nos traz o olhar para as nossas intervenções em diferentes níveis. Então, por exemplo, veja que isso não chegou ainda no Brasil de uma forma tão sistemática, mas já nos primeiros anos dos anos 2000,
foi publicado o manual Oxford de Low Intensity CBT, ou seja, de intervenções de baixa intensidade, né? Ou seja, a ideia de que a gente precisa pensar em ofertar intervenções mais de prevenção, mais de promoção de saúde, de menor intensidade num primeiro momento, para muitas pessoas a partir disso já melhoram significativamente, já conseguem gerenciar muito a sua vida, as suas dificuldades, às vezes até para ganharem um tempo para esperar por uma psicoterapia, quando precisam esperar por uma psicoterapia, ou se planejarem para fazer uma psicoterapia. Então, vejam, é muita coisa, né, Camila? Veja, que a gente tem que pensar, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele está nos mostrando isso. Essa necessidade da gente flexibilizar. Flexibilizar, acho que a palavra é essa, né? Porque de alguma maneira, a gente, o psicólogo, assim, a percepção que eu tenho é que a gente se enrijece um pouco na nossa prática e, às vezes, a gente olha um pouquinho torto para as novas práticas que envolvem a psicologia, né? A atuação do psicólogo. E aí, a pandemia veio para mostrar que, ok, a gente vai precisar flexibilizar. Todos nós fomos obrigados. A gente que olhava torto para o atendimento online, a gente foi obrigado, não, porque a gente podia ficar sem atender, né? Mas, enfim, poderia, claro. Assim, existia essa possibilidade. Mas a gente se viu ali, né, numa situação de que a escolha mais provável era de que a gente fosse fazer o atendimento online. E a gente precisou dar esse passo na flexibilização. E aí, quando a gente olha aqueles psicodesafios que existem no WhatsApp, a princípio a gente já olha com uma certa estranheza. Sim. Mas, poxa, aquilo ajuda tanta gente, eu imagino, né? E aí existem atuações do psicólogo que a gente vai precisar lançar mão da criatividade, da flexibilidade, de tudo isso para atender novas demandas que estão surgindo. E aí, se a gente ficar lá preso naquela modalidade, naquele modelo de que só funciona, só é certo e só pode ser paciente-terapeuta dentro daquele setting terapêutico convencional, a gente vai ficar para trás também, enquanto profissional. Sim, sim. E, na verdade, eu acho que mais do que ficar para trás, né? Eu acho que a gente perde, enquanto área, enquanto psicologia, a gente perde a oportunidade de fazer transformação social de verdade. Perfeito, Carmen. E de ajudar mesmo. E lembra, né, do nosso juramento. Nosso juramento, acima de qualquer coisa, é ofertar, ajudar, ofertar intervenções que ajudem as pessoas a terem maior qualidade de vida, a protagonizarem, né, mais a sua vida. Então, eu acho que são discussões bem legais, bem pertinentes e necessárias, né, Camila, que a gente precisa fazer e que o momento de pandemia nos oportuniza a pensar sobre essas coisas, né? Porque a gente talvez estava todo mundo tão tranquilo, né? Eu estava tão tranquila, nossos pacientes... Sim, nossos pacientes sendo atendidos individual, em grupo, as aulas, as pesquisas, né? E de repente, né, vem uma situação dessa e dá um super chacoalhão para a gente também refletir sobre tudo isso. E veja que as nossas intervenções, né, já são muito focadas na comunidade, já são muito focadas para essa questão mesmo de oportunizar mais acesso a intervenções baseadas em evidências para pessoas de diferentes realidades socioculturais, mas a gente vê que ainda pode fazer mais, né? Ainda dá para... Isso, a gente vai precisar se desprender desse modelo, né? Que fica muito rígido na nossa cabeça, que é o modelo que a gente aprende na graduação, mas que, gente, esse modelo é praticado há muito tempo, há muitos anos. Não é possível que tudo no mundo evolua e a prática do psicoterapeuta não se adapte, né? Não mude, continue apenas funcionando da mesma forma. Eu vejo isso para grupos. Quantas vezes as pessoas têm um certo preconceito ou medo de fazer grupos porque acham que grupos é, sei lá, para quem fazer. Gente, é mais uma modalidade, mais uma possibilidade de intervenção. Então, eu também, nem preciso falar, né? Não precisa falar, né? Eu que preciso dizer que eu amo o grupo, você não precisa.
Eu adoro. E o potencial, né, Camila? E, gente, a gente está tendo a oportunidade, nós estamos fazendo, né, na verdade, da semana do confinamento, devido a uma enxurrada mesmo de contatos, eu comecei a fazer grupos com pessoas mesmo que me procuravam, tipo, no privado, precisando de ajuda, para ensinar algumas estratégias de como manejar a ansiedade, como manejar estresse. E logo, algumas das profissionais que trabalham comigo no meu laboratório também se sentiram, assim, muito impelidas a fazer alguma coisa para ajudar. E a gente, então, tá aí com esse projeto de intervenção em grupos. São 7 grupos diferentes que a gente está fazendo. Fala pra gente um pouquinho disso aí, Carmen. Falo com prazer, que eu adoro. A gente tem uma estrutura principal de grupos para adultos, para manejo de ansiedade e estresse. Esses grupos são uma versão online de apoio e psicoeducação, ensinando algumas estratégias de manejo, assim, bem pontuais. São 2 sessões, então ele é bem mesmo para intervenção em crise. 2 sessões na mesma semana, com um intervalo de 3 dias, né? Então, por exemplo, na segunda e na quinta, na terça e na sexta, numa tentativa, assim, de um intervalo, que é o que a literatura mostra que é mais eficaz. E aí, olha, isso é uma outra coisa muito interessante. Fomos atrás da literatura e existe uma mudança em termos da nossa percepção de tempo quando a gente está online. Então, isso impacta, inclusive, no tamanho das nossas sessões. Isso impacta, por exemplo, talvez a versão semanal. Isso tudo precisa ser testado, né, Camila? Perfeito. A gente também, obviamente, também pensa nessas coisas em termos de pesquisa. Mas, num primeiro momento, isso são intervenções para ajudar as pessoas a lidarem, né? Num primeiro momento, principalmente em situações de crise, a gente já sabia, isso a literatura já dizia, mas no caso da intervenção online também parece ser mais eficaz um intervalo menor do que um intervalo semanal, ou seja, a ideia de fazer 2 sessões na semana para os grupos não é uma ideia ruim, é uma ideia boa, né? Então, só para dar alguns exemplos, assim, de dicas, né? Perfeito, ótimo. E aí a gente está com esse protocolo de duas sessões, que a gente está fazendo a intervenção e também fazendo testagem disso, né? De uma estrutura básica para adultos, de manejo de ansiedade e estresse. E dessa, a gente variou para uma infinidade de grupos específicos. Então, por exemplo, a gente tem grupos para adultos em geral, grupos para estudantes universitários, grupos para professores, grupos para profissionais em linha de frente da Covid-19, grupos focados em pais. E grupos de pais, a gente agora já está com um segundo programa. A gente tem o primeiro programa que é para manejo de tudo isso, rotina, essa loucura que a nossa vida virou, com home office, com homeschooling, com home, tudo, né? E no caso, a gente está também com uma segunda proposta que deve começar agora nas próximas semanas, que é focado na questão de suporte para os pais, para as atividades de como ajudar as crianças nessa coisa de tarefas de casa, de homeschooling e tudo, né? Então, ele é um programa um pouquinho mais longo, ele é um programa de 3 semanas, são 6 sessões, porque ele é bem focado. Sim, 2 por semana, isso. Todos os outros, e esse de 6, no caso. Exatamente. E daí a gente tem um outro também voltado para ansiedade e estresse para adolescentes, não podia faltar, né? Lógico. E um outro focado em desenvolvimento de compaixão e autocompaixão. Que legal. Esse também é um pouquinho diferente, que ele é semanal e ele é 3 semanas. Mas, então, a gente está aí mesmo tentando ajudar as pessoas. E o feedback das pessoas, Camila,
Maravilhoso, assim. E o nosso também, sabe? A gente também se sente muito bem, muito feliz Imagino. com poder ver as pessoas vendo diferença, né? Uhum, Nesse momento tão desafiador mesmo que está todo mundo passando, né? Então, uhum. só para dar alguns exemplos, assim, a gente tá para começar agora também um projeto para testar intervenção em grupo com crianças online. Eita, que Vamos ver legal, como é que vai Karen. ser. Vocês usam o Vamos ver como é que vai Zoom? ser. Vocês usam o Zoom? A gente não usa o Zoom porque ele é pago, né, Camila? Então a gente usa o Google Meet. Ah, o Google Meet é Porque ótimo. na USP a gente tem acesso ao Google Meet, né? Aham, E esses são atendimentos sociais, né? Como vocês sabem, o uhum. LAPIC faz atendimento social, né? Então, Perfeito. as pessoas elas se Melhor ainda. inscrevem Uhum. e aí a gente tá tendo uma boa procura e tal. Então, tá bem Então, veja quantas interessante, bem pessoas são legal. beneficiadas que na terapia um a um não teria como vocês darem conta enquanto laboratório. Não tô Ah, é. tirando o valor da terapia individual. Eu imagino que alguns desses Não. participantes precisariam também da terapia individual, Isso. mas a terapia em grupo ajuda, né, a todos eles em alguma medida e alguns mais. E Sim. ali já vai dar conta da necessidade deles. O Sim, alcance é Camila, esse é um maior. comentário bem importante. A gente tem esse cuidado também, né? A gente fechou uma parceria com uma rede de psicólogos, Uhum. chama Rede Acesso Psi. Aliás, gente, se vocês quiserem, a rede está recebendo sempre profissionais voluntários que queiram integrar, tá? Tem um Instagram, Rede Acesso Psi. É Uhum. uma rede que atende, também são atendimentos sociais, tá? E a gente fechou uma parceria porque várias das pessoas que nos procuram têm demandas que em 2 sessões de apoio, porque as Uhum. pessoas podem voltar para os grupos. Já aconteceu da gente ter Isso. pessoas que participam de um grupo, depois participam de novo e de novo, ou de outro grupo, né? Então, por Uhum. exemplo, eu sou professora. Aí eu participo do grupo de adultos e também participo do grupo de professores, por exemplo. Mas eu também sou mãe, daí eu participo do de pais. Tem Eita, que pessoas que legal. participam em mais de um grupo. Sim. Mas uma coisa bem importante, a gente faz todo um screening clínico anterior Uhum. para ver a gravidade da sintomatologia. Isso é E aí, a importante. depender da gravidade, a pessoa é diretamente encaminhada para atendimento individual na rede Acesso Individual. Psi, Aham. ou então ela pode ficar concomitante também. Ela pode ser encaminhada para atendimento individual, porque ela tem outras demandas adicionais além do que a gente vai trabalhar no grupo. Uhum. E aí ela recebe os 2 atendimentos. Então vai depender muito também desse screening, né? Perfeito. Então, esse rastreio aí inicial, ele é bem importante, né? Porque aí vocês É levantam informações fundamental, valiosas. É porque no fim das fundamental. contas a gente não pode correr o risco, né, Camila? Veja, Uhum. porque a nossa intervenção, ela é uma intervenção para situação de crise, aquilo que eu estava falando, né? Ela é focada, ela entra dentro da categoria dos low intensity CBT, né? Uhum. Então, se esse paciente precisa de uma intervenção mais focada, né, mais potente até, Uhum. a gente não pode eticamente fazer de conta que a gente não notou isso, né? Perfeito, Então perfeito, Karen. já aproveita e faz também esses encaminhamentos Que bom adicionais, que vocês né? fizeram esse convênio. E aí, Carmen, eu tô curiosa aqui para saber uma coisa. Na jornada, né? É duas coisas que eu quero saber sobre a Ah, jornada, tá? Uma tá é certo. se no futuro, ano que vem, passou a pandemia, né? Se Deus quiser, isso vai passar, vai continuar tendo a modalidade online, por favor. Porque imagina, presencial e online ia ser fantástico. Quem tem, né? Que consegue viajar, agora com Ai, pandemia tá mais Camila! difícil. E aí, Eu não tô posso dizendo, eu ser acho massa, sincera, a jornada é 100% presencial. sincera? Aham, Eu posso ser quero. 100% sincera, assim, ao vivo? Aham, Eu não sei a resposta. tudo bem. Tudo vai depender, eu imagino, né? De como é que vai ser. Vai. Desse amor de assunto aí, como é que as coisas vão se comportar. Ô Camila, deixa eu te falar, tudo que a gente tem ensinado para os nossos pacientes do laboratório, eu tenho aplicado em mim, sabe? Então eu Aham, tô tentando literalmente
não pensar muito nesse futuro mais de médio prazo, né? Vamos pensar em como é que a gente vai lidar agora. Então, eu não sei mesmo de verdade responder, mas eu devo confessar uma coisa. Desde o início, né? Primeiro nós fizemos tudo que a gente podia para pensar em mantê-lo presencial, que é o que a gente estava acostumado e era o que a gente tinha planejado, né? E toda a nossa estrutura estava preparada para isso, né? Para fazer a JTCC. Mas aí nasceu o ComTCC. Pela ATC, exatamente, foi de repente. Sim, na verdade, gente, a gente já estava com um monte de inscritos, né? E tal, trabalhos inscritos, as pessoas tinham mandado trabalho, né? E tal. Então, quer dizer, tudo estava assim caminhando, veja, né? A pandemia irrompeu para nós mais claramente em março. O evento ia ser em maio, né? Então, o que eu te digo? Eu disse, não, eu vou atender mais 15 dias no consultório. De repente, no dia seguinte, eu não estava mais indo para o consultório, né? Exato. Então, foi uma coisa realmente desse tipo. De repente, estava acontecendo no mundo, a gente achava que não ia chegar aqui no Brasil. Mas, enfim, desculpa te interromper, Carmen. Não, eu acho que faz totalmente parte, né, dessa discussão. Mas aí o que eu tenho para confessar, né, é que desse momento todo nasceu o ComTCC, né? O ComTCC é um congresso online, então se ele for continuar existindo, né? ele já está no nome dele o fato de que ele é online, né? Pelo menos uma parte vai ser, né, online. Mas o que eu quero dizer assim, quando então finalmente eu elaborei, né, o luto da perda da JTCC presencial, porque foi um luto, né, por vários motivos que não vem ao caso aqui agora, mas a gente passou por várias situações assim desafiadoras, assim, até em termos de como fazer para devolver o dinheiro das pessoas, uma loucura, né? Mas aí nasceu essa coisa nova, sabe, Camila, que eu devo dizer que eu ando encantada com essa coisa nova. E já logo de início, essa ideia de não ter fronteira, sabe? Essa ideia de poder levar... Então, assim, as mensagens... Tu tinha que ver as mensagens lindas que as pessoas me mandam no direct, que mandam no direct do congresso, no e-mail, sabe? Falando assim, olha, eu sou do lugar tal, eu nunca iria poder ver essas pessoas, porque realmente nesse momento da minha vida não tenho condições de fazer uma viagem, pagar hotel, pagar avião, pagar alimentação, mais o congresso. Quer dizer, então, eu acho que entra também nessa ideia de que a gente tem uma oportunidade de democratização de conhecimento que é muito legal. Então, eu tô bem apaixonada. Tô assim, sabe? Quando tu cuida com muito carinho de alguma coisa, diz assim, ai... Cresce direitinho, meu filho, cresce direitinho. Dá certo, se desenvolve. Cara, se desenvolve. Eu tenho uma plataforma de cursos, né, Comportalmente, e a ideia da Comportalmente lá atrás, em 2014, né, quando pouco se falava em cursos online, em psicologia, era justamente essa. Eu viajava para São Paulo de 15 dias para fazer a especialização lá no IPQ e eu disse, caramba, eu quero que as pessoas do Brasil todo possam ter acesso a diferentes profissionais sem precisar ter todo o custo de sair, de viajar e etc. E isso mobiliza a gente, né? Quando você vê, muito legal. Eu tô possibilitando com que pessoas que não teriam acesso a esses profissionais se capacitem com eles, melhorem a prática clínica e repercutam nos atendimentos. Isso é extremamente valoroso, eu acho. Enfim, acho que é muito legal. Que são paixões compartilhadas. Se tu pensar, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo nas redes sociais, né? Eu acho que, bom, no meio da pandemia surgiu um projeto que, na verdade, já tinha uns braços dentro do LAPIC
e ele criou um corpo dentro do laboratório, que é o TCC para a comunidade, né? Então, dele saiu, né, saíram as ideias das lives, né, do chá de quinta, das curtas de segunda, dos para pensar no final de semana, dos atendimentos em grupo, ou seja... Você dorme, Carmen? Eu só quero saber isso, eu durmo, eu faço tudo que todo mundo faz. É que eu sou acompanhada, eu sou um ser humano abençoado, porque eu sou, assim, ajudada por centenas de pessoas. As pessoas vão com a minha cara, me ajudam, fazem as coisas. Cara, né? Então, não sei. A mim só resta agradecer. Eu só posso agradecer e dizer assim, ó, veja, tu me convidou pra gente falar. Quer dizer, a TCPE sempre apoiando os nossos projetos, as nossas coisas. Então, assim, eu só posso dizer assim, eu fico tentando devolver, sabe, Camila? Mas eu ganho mais e mais e mais. É uma coisa louca, maravilhosa. Demais, você contribui demais, tá? Eu tenho uma pergunta do Eros Color. Excelente, eu queria responder essa pergunta. Eu tô perdida no tempo, tu que tá controlando aí, né, Camila? Eu não tô controlando, porque eu me empolguei aqui no tempo. Jesus! Eu vou voltar com pergunta, gente. Tem uma pergunta aqui do Eros Color, que é: o que você recomendaria a quem participou dessa intervenção, mas não sentiu efeito? Eu imagino que ele esteja falando da nossa intervenção em grupos, né? A gente faz avaliação, tá, Eros Color? A gente faz avaliação e a gente já imediatamente encaminha para atendimento individual da rede. Porque a gente sabe que a nossa intervenção, ela é uma ajuda de situação mesmo de crise. Então, ela não vai ter um impacto, talvez, em alguém que já tenha uma demanda adicional ou que a crise irrompeu alguma coisa mais grave. Então, o que a gente tem recomendado é o encaminhamento para o atendimento individual. E daí, o nosso caso, a gente encaminha para a rede Acesso Psi, tá? Para as pessoas também não ficarem... para as pessoas não ficarem desassistidas. E é fantástico. É fantástico. O Gabriel, né, Melani, que é o coordenador da rede Acesso Psi, ele vai, inclusive, fazer uma apresentação no TCC agora, então falando da criação dessa rede. Tá? Da criação da rede Acesso Psi. Carmen, que perguntaram se os grupos são restritos. Restrito em organizar nas pendências. Restrito em que sentido? Agora não entendi. Não entendi. Na verdade, deixa eu falar como é que as pessoas entram, que daí... Oi, desculpa. Foi a Andrea Simone que perguntou. Tá. Os grupos, eles são assim, as pessoas, existe um Google Forms, tá? Que é um link que a gente distribuiu aí nas redes sociais, tá disponível no site, oh meu Deus, no Instagram, no Facebook, do Lapic, no meu, do povo da equipe. A gente também distribuiu em vários grupos de WhatsApp. Na tentativa de disponibilizar para mais gente, e a gente tem tido bastante procura. Então, assim, não tem nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode... eu esqueci de um grupo bem importante. Fala pra gente. Nós temos um grupo só para psicólogos. Eita, gente, olha só, não acredito. O mais importante você esqueceu. Não, eu não queria. Desculpa, gente. Perdão. Nós temos um grupo também. Para psicólogos, né? Porque, na verdade, a gente achou que os psicólogos talvez iam se sentir mais à vontade só entre eles. E também tivemos muita procura. Então, não tem uma restrição prévia de entrar. O que acaba acontecendo, respondendo para... Desculpa, quem foi que fez a pergunta? Foi a Andrea Simone. Andrea Simone, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, dependendo do nível de gravidade, de sintomas que a pessoa apresenta nessa avaliação que a gente faz a partir desse Google Forms, com alguns instrumentos e com algumas perguntas, pode acontecer que
que a gente não indique o grupo para essa pessoa, indique ela direto para atendimento individual, porque a sintomatologia, o caso dela é mais grave. Fora aqueles casos que são pedidos, né, que são orientados pelo Conselho Federal, que não sejam atendidos online. E aí, nesse caso, esses a gente encaminha para a rede aqui, que ainda está atendendo presencial, tá? Perfeito. Legal, muito bom, esclarecedor. Então, porque a gente acaba tendo diferentes níveis de gravidade, obviamente, de pacientes que nos procuram, né? Principalmente agora que a gente não tem fronteira, né, Camila? Porque a gente pode receber gente de todo o Brasil. Todo, exatamente, exatamente. E aí você já respondeu outra pergunta, que uma pessoa tinha perguntado se era para paciente. Sim, é para paciente, Sim. né? Mas tem de psicólogos. Tem de psicólogos também, nesse caso, né? A gente fica contemplado com esse grupo. Com pacientes. Legal. Com pacientes. Ficam como pacientes. Eu vou colocar depois eu vou pegar o formulário desse, Carmen, se estiver aberto ainda, para colocar. Tá aberto. Colocar no grupo lá dos associados e colocar aqui também. Clênis, querida, é tu! Olha que linda! Quero chá! Aquela foto, com certeza. Como é que nós vamos fazer, Alessandra, aquela foto, hein? É verdade. No congresso online, nós vamos ter que dar um jeito de tirar essa foto. Mas vai que ser delícia. Massa, gente. Entrem lá no site da jornada. Gente, o Instagram vai nos mandar embora. Meu Deus, eu ia perder a hora de novo. Bia, obrigada, amei. Foi maravilhoso. Obrigada. Olha, foi um prazer. Me chamem sempre que quiserem. É um prazer. Esse povo maravilhoso que eu adoro. Saudade demais, demais, demais desse calor humano, desse povo querido. Ou a gente tá aí na próxima presencial ano que vem. Com certeza, com certeza. Espero vocês, gente, no ConTCC. Um beijão. Obrigada, Camila. Beijo. Tchauzinho. Beijo. Tchau, Ale. Tchau. Alessandro. Beijo, Clênis. Tchau, pessoal. Apoiem na minha aluna. Enfim, não vou falar com todo mundo, não. Beijão. Tchau, gente. Tchau, Bia. Beijo, gente. Tchauzinho.